Qual a situação da humanidade diante de Deus? Vou falar um pouquinho disso usando o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Mas antes, deixa eu conceituar aqui de uma forma breve o que é idolatria. O princípio da idolatria está no pecado de Adão. Quando Adão ele desacreditou na palavra de Deus, dando mais crédito à voz da mulher e da serpente, e eles quebraram, desobedeceram a Deus, foram infiéis ao pacto, infiéis à aliança que Deus fez com eles. Esse é o princípio da idolatria. O coração do homem, a partir daí, está propício a fabricar ídolos. Para quê? Justamente para preencher o lugar do verdadeiro Deus. O homem foi criado para viver com Deus. Quando ele quebra e se distancia e se separa de Deus, fica um espaço na existência humana que tem a necessidade de ser ali preenchido. E como o ser humano começa a viver uma certa autonomia, não toda, porque Deus é soberano, obviamente, mas ele se distancia, ele começa agora a criar coisas para satisfazer a sua existência. E isso é o que nós chamamos de ídolos. Os ídolos não são necessariamente, eles não precisam necessariamente serem feitos, fabricados. Muitos têm ídolos do coração, ídolos mentais, filosofias que se tornam ídolos, racionalidades que se tornam ídolos, entes da família que se tornam ídolos. Por quê? Porque algumas pessoas organizam toda a sua existência em torno daquilo. Aquilo começa a dar o norte, o sentido, o propósito de vida. Se você tira aquilo da pessoa, ela deixa de existir. Literalmente, alguns, inclusive, se suicidam. Por quê? Porque acabou o sentido de viver. Deus é aquele que dá estabilidade na nossa vida, sentido de vida. Ele era para ser o nosso habitat, o habitat do ser humano, e nós fomos separados por causa do pecado e estamos nessa condição. E essa condição de separação de Deus e fabricação de ídolos o tempo inteiro do ser humano, pequenas divindades que não são ídolos, são deuses que nós fabricamos para viver em torno deles e dar sentido à nossa vida. Isso causa a cada dia juízo sobre a humanidade. E Paulo fala que justamente, você pode ver aí no tópico que está na sua tela, a ira de Deus contra a humanidade. A humanidade toda está debaixo, sob a ira de Deus, devido à condição do seu coração idólatra. Um teólogo reformado, Calvino, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se você não entende isso, talvez você ainda não entendeu o princípio da idolatria, a gente teria que conversar uma outra hora. A partir disso, desse pressuposto do que eu falei para vocês, eu quero ler o texto com vocês. Então perceba qual é o maior pecado nesse texto que Paulo está colocando, que obviamente tem a ver com o pecado original, que eu gravei um vídeo aqui dizendo qual é o maior pecado hoje. É justamente não aceitar a aliança ofertada por Deus hoje, que é Cristo. Na época, a aliança com Adão era de outra forma. Então, Romanos 1, 18 diz assim: portanto, a ira de Deus, olha só, ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus coloca a humanidade como sendo indesculpável diante da revelação dele, uma revelação geral dos seus atributos divinos. Então, quando o ser humano nega a Deus, nega a existência de Deus e nega que existe um Deus que normatiza, que tem leis morais e espirituais,
e o ser humano vive de qualquer forma, ele está simplesmente negando a justiça de Deus, suprimindo a verdade de Deus e continua debaixo então da condenação e da ira de Deus. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Obviamente aqui ele está falando da idolatria já materializada, porque essa era a história, inclusive, do povo de Israel, que tinha em vários momentos quebrado e sido infiel à aliança e não adorado somente a Deus, tomado inclusive ídolos, feito à imagem, como ele diz aqui, de coisas mortais e criadas. E Deus está justamente dizendo que essas pessoas se tornam loucas, são insensatas, porque trocam a glória de Deus por coisas fúteis, né? Deixando então de buscar o verdadeiro Deus. O coração se obscurece. Versículo 24. Por isso Deus, aqui é uma consequência de tudo isso que está acontecendo no coração da humanidade. Deus entrega essas pessoas. Portanto, ele entrega a humanidade que está nessa condição. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Para quê? Para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Entenda que o pecado que ele está apontando aqui, nas questões sexuais, a depravação, as paixões vergonhosas relacionadas de cunho sexual, da depravação, ele está vindo como punição, como consequência do coração do homem não estar direcionado a Deus, ao Deus verdadeiro. Está direcionado a outras divindades, está pautando a sua existência em outras coisas que não são Deus. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha só, como desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição agora mental reprovável para praticarem o que não deviam. A natureza do homem está contaminada. Deus mesmo está entregando o ser humano às suas próprias paixões e desejos, a uma disposição mental reprovável que faz o ser humano fazer muitas coisas que ele mesmo sabe que não deveria fazer. Ele se torna escravo, um prisioneiro agora dessas questões por estar distante do verdadeiro Deus que tem o verdadeiro caráter moral, que deveria passar essa imagem moral de Deus, começa a não ter mais um fluxo em nós. E nós começamos a receber influências das outras divindades que não têm moralidade nenhuma, que são imorais, e o homem se torna dessa forma depravado e imoral. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, gente. Gente, olha, vamos olhar para a humanidade. Toda sorte de maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos,
desleais, sem amor pela família, implacáveis. Gente, é a condição do coração do homem, da humanidade. Você fala assim, eu não sou assim, eu sou muito bom. Olha um pouquinho mais para dentro de você. Nós podemos não ser todas essas coisas juntas, mas quantas vezes no nosso íntimo, nosso coração, nas nossas ideias, imaginações, passam coisas que revelam a natureza dentro de nós. Lembra que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o quebrar mandamentos de Deus não depende de ações externas. Jesus fala, por exemplo, que um homem adulterou simplesmente no momento que ele olha para uma mulher e deseja. Essa imaginação, esse desejo do homem com uma mulher que não é dele, ele quebra um mandamento, não adulterarás. Porque isso já revela a natureza do homem que está em constante quebra da lei de Deus. Não matarás. Você fala, não, eu nunca matei ninguém. Pois é, o Novo Testamento diz que quando você odeia alguém, um ser humano, você é homicida. Quantos de nós odiamos pessoas? Eu odeio aquela pessoa. Quantos não falam isso? Eu gostaria que aquela pessoa não existisse. O que você está falando? Eu não tenho coragem, mas se eu pudesse, ou que ela não existe, quer dizer, é um homicídio. Você está desejando a não existência daquela pessoa. Então, prática da mentira se tornou normal? Não há verdade, há injustiça, há ganância. Pessoas que olham mais, para as questões financeiras e materiais do que para a sua própria família, para o ser humano. Gente, é só a gente ser sincero com a gente mesmo e parar e falar, peraí, eu estou com essa natureza contaminada. Eu estou, então, debaixo dessa ira de Deus. O que fazer? A pergunta é essa, não é? Então, o que fazer? Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. É o que nós merecemos. Me perdoe aqui se eu estou contra a vertente coaching gospel, que fala que você é bom, que você é muito legal, e jogando você para cima. A realidade bíblica não é essa. A realidade bíblica é você merece a morte. Você está debaixo da ira de Deus. Você está separado de Deus. E esse é o problema que precisa ser solucionado. Mas quem vai solucionar esse problema? Não é você. Não é a sua religião. Não é o seu estilo de vida. Nada disso pode solucionar o seu problema. Não são as suas filosofias, não são as suas meditações, não são as suas boas obras, que são boas, ninguém está negando, mas elas não solucionam o problema existencial da natureza contaminada que está constantemente quebrando as normas e as leis de Deus, criando ídolos e outras coisas que você coloca a sustentação e o sentido da sua vida e não busca mais a vontade de Deus, busca viver a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, os nossos próprios planos, sem se importar com a vontade de Deus. Muitos usam o nome de Deus para fazer as próprias vontades, os próprios desejos. Usar o nome de Deus, usar os verbetes, vocabulários evangélicos ou cristãos, não diz ainda nada. Nós podemos simplesmente estar sendo religiosos. Como solucionar esse problema? A humanidade não tem como. Deus criou um meio para solucionar o problema. Só Ele. Ele enviou o seu Filho, o Cristo, para resolver o problema da ira que está sobre a humanidade. Jesus sofreu a ira de Deus, a ira do Pai na cruz do Calvário. Ele foi moído, castigado, enfermado pelas nossas dores, nossas enfermidades, as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz com Deus estava com Ele em Jesus.
E é só através de conhecer da revelação de quem Jesus é e da sua obra, e de acreditar de todo o coração e fundamentar a nossa existência em Cristo, é que podemos ser salvos da ira de Deus e reconciliados com Deus. Fica aí essa mensagem, meu irmão, para você refletir nesse dia. Deus abençoe você.